Meu nome é DC Vicente e você está no meu canal para aprender a escrever um livro, realizar um sonho. É essa a proposta do canal. A gente vai fazer junto esse sonho acontecer. Como eu falei no outro vídeo, nós vamos utilizar o método CIV. O que é o método CIV? Criativo, impactante e vendável. O criativo é o que a gente vai explorar nesse vídeo. Todas as ideias que você coletou durante a sua vontade de escrever um livro, de tornar esse sonho realidade, eles vão transbordar agora. Algumas coisas, alguns conselhos que eu vou dar para a gente tornar o livro mais criativo. A gente chama de brainstorm, seria uma chuva de ideias, e eu vou explicar para você como você vai fazer isso de uma forma eficaz para que seu livro tenha as melhores ideias possíveis. Galera, já estamos aqui no nosso quartel-general. Então tenha o post-it na mão e agora que a gente vai começar a nossa brincadeira, a brincadeira da criatividade. Então, o que a gente tem que focar nesse primeiro tópico? O tópico das ideias aleatórias. Aqui a gente usa um método que é o brainstorming. O brainstorming nada mais é que uma chuva de ideias. São ideias que a gente faz uma coleção de ideias totalmente aleatórias, ideias que não existe ideia idiota. Num livro não existe uma ideia que você não vai usar. Então tudo é coletado nesse primeiro momento, para depois a gente escolher as melhores ideias que vão transformar o nosso livro numa história fantástica, numa história única. Então, qual que é a ideia desse tópico das ideias aleatórias? A ideia é o seguinte: a gente vai pegar tudo que for ponto, vontade, alguma coisa que você já pensou que gostaria que tivesse na sua história e colocar aqui nesse momento. Vou dar um exemplo, um livro de fantasia. Vamos colocar o tópico um pouquinho aqui mais para cima, porque esse tópico é o mais cheio. O que eu quero num livro de fantasia? Meu livro de fantasia, ele vai conter magos. Então vamos colocar magos. O que é normal num livro de fantasia. A gente vai aqui e coleta a ideia dos magos. Eu quero que tenha dragões. Então, vamos colocar os dragões aqui. Beleza? Eu quero que tenha nessa ideia de fantasia, eu quero que ocorra uma disputa entre irmãos. Uma disputa ao trono. Vamos colocar assim que vai ser mais fácil. Tem gente que vai pensar assim: mas isso daí a gente tá vendo em várias outros livros. Cara, agora nesse momento você vai focar em todas as ideias. Todas as ideias que você tiver, você vai fazer essa peneira inicial. Vamos colocar mais alguma coisa aqui. Eu quero que nesse livro, vamos colocar um negócio novo aqui, num livro de fantasia. Eu queria que fosse um viajante do futuro, que ele voltasse para a Idade Medieval. Isso é coisa nova. Um viajante. Seria algo bem diferente de um livro de fantasia cotidiano que a gente tem hoje. Então, seria aqui um viajante do futuro. Então, aqui são algumas ideias para um livro de fantasia. E isso vai se replicar nesses montantes aqui de ideias jogadas, ideias absurdas, agora a primeiro momento. Por que eu falo para vocês que não tem nenhum tipo de ideia absurda o suficiente? Tem gente que tenta se auto-sabotar e fala: nossa senhora, isso daqui é ridículo. Entenda que histórias maravilhosas, histórias que a gente aprendeu a amar,
elas são absurdas. Você pega os super-heróis, por exemplo. Os super-heróis são todos muito absurdos. O Homem-Aranha, picado por uma aranha radioativa. Você pega o Lanterna Verde. A história do Lanterna Verde é uma lanterna espacial que dá poder a um ser galáctico. Então, uma lanterna que dá poder. Isso é pensar fora da caixa. Isso é um tipo de dom que ninguém tinha pensado antes. É um negócio que estava beirando o absurdo. Então a gente usa a teoria do absurdo. O que é a teoria do absurdo? É você pensar em algo que seja fora dos padrões. Então tenha isso em sua cabeça, tá? Na hora que você for formatar seu livro. Agora, e se você quiser fazer um livro de autoajuda? Um livro que nem eu falei, que vai contar uma história sobre a sua depressão, como você superou isso. Então você vai fazer a mesma coisa, listando tudo que você tem vontade de colocar no livro. Vamos colocar aqui, contando a história da depressão. Vamos colocar aqui a depressão. Vou colocar também os motivos que eu fiquei deprimido. Motivos. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o pânico. Quando surgiu o pânico. Vamos listar agora também, vamos ver outro tópico, ansiedade, que hoje praticamente todo mundo tem. Ansiedade. Aí vamos colocar também outra coisa que eu vou querer abordar no meu livro. Vamos colocar os fatores externos. Os fatores. Entender o conceito? Aqui eu expliquei duas formas de 2 livros diferentes de como você coletar essas ideias aleatórias. Isso você vai poder fazer com qualquer tipo de livro. Se for um livro de drama, você vai colocar tudo que você quer nesse drama. Se é um drama adolescente, se é um drama entre uma pessoa que está tentando salvar outra, ou um romance entre idades diferentes, entre gêneros diferentes, tudo isso que você tiver de ideia mais expressiva, você vai colocar nos post-its. Por quê? Qual que é a ideia? Vou montar o meu livro, já tenho todas as ideias catalogadas, a gente vai fazer uma peneira das melhores ideias. Então, depois que você tiver tudo coletado, você vai fazer o quê? Você vai pegar todas as ideias, catalogar quais são as ideias que mais te atraíram e fazer uma sequência cronológica. O que eu quero que entre primeiro, entre segundo e entre em terceiro. Seria, no caso, o meu livro de autoajuda, seria esse aqui. Os fatores externos, a ansiedade, o pânico, os motivos e a depressão, como eu me curei dela e como que eu me vejo hoje depois de curado. Se fosse um livro de fantasia, aqui com essas ideias, eu colocaria uma ideia muito louca, que seria um viajante do futuro. Ele estaria entre uma disputa de tronos ali, teria um mago com certeza, pois essas histórias sempre tem um mago bem berés mesmo, bem sangue nos olhos, e talvez uma viagem a uma masmorra onde tivessem dragões e umas lutas épicas.
Então é isso que eu quero que vocês façam, coletem ideias, quanto mais ideias melhor. E outra coisa, ideias que você pegou e falou assim, eu não quero que nesse tópico, nesse livro, tenha magos. No meu mundo não vai ter magos. O que você faz? Coloca em observação, faça um asterisco. Porque quando você for fazer o próximo passo, que é da próxima aula, você vai ver se isso daqui vai ficar em stand-by ou se você vai utilizar ele na sua história. Muito simples, esse método aqui é um dos melhores métodos para coletar ideias. Lembre-se de uma coisa, nenhuma ideia é idiota. Qualquer coisa que seja absurda pode fazer toda a diferença no seu livro para ser um sucesso. Galera, esse é só o começo da nossa jornada. Você vai ver que vai ser muito prazeroso você descobrir o seu sonho aflorando, tomando forma e o livro começar a aparecer perante seus olhos. É uma coisa maravilhosa, de uma satisfação inenarrável. Então fica com a gente e eu espero você na próxima aula. Meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Meu muito obrigado e tchau.